José André, né? Oi. Então, gostei muito da proposta. Eu fiquei curioso para saber como é que você... É a mesma pergunta que foi feita para os outros dois na vez passada. Quer dizer, como é que você lidou com a demanda institucional pela disciplina, pela questão da avaliação e tudo mais, né? Porque a sua proposta parece que está realmente em confronto, ou um pouco à vontade, na grade das exigências institucionais e tal. Eu queria ouvir um pouco de você como é que você lidou com isso, ou se você simplesmente chutou o balde dessa luz. Como eu falei, lá tem ementas, né? Aí, para variar, as ementas são de história da filosofia, né? E aí eu sou contra a história da filosofia, assim. Não contra, meu mestrado é em Platão. Eu sou um historiador da filosofia, né? Sempre trabalhei com filosofia antiga e acho importante o trabalho hermenêutico e tal. Agora, no ensino médio, a galera não acompanha. Por que não acompanha? Fica desestimulante, né? Então, às vezes, é melhor você fazer recortes mesmo, que você pega, faz um recorte, vai e trabalha com aquilo e tenta fazer o máximo com aquilo, né? Esgotar mesmo as possibilidades que aquilo permite. Na hora que você estiver cansado, você muda o tema, né? E realmente, institucionalmente é um saco, né, cara? Você tem que fazer prova e tal. Eu invento umas provas lá, malucas, dou umas questões abertas para eles escreverem e tal. E eu fiz umas experiências pensando em questões cronológicas também. Porque eu saquei que é o seguinte, não precisa ensinar as coisas cronologicamente, você pode dar, sei lá, igual o cara fez, dar lógica no primeiro ano, e é isso aí, cara. Não precisa seguir cronologia nenhuma, não tem cronologia de nada. O cara aprende por uma série de outros motivos, né? É muito por acaso que o cara aprende. Se é que aprende também, né? Vai saber. Mas assim, aí você pega textos interessantes, músicas, filmes interessantes e joga na galera. E a recepção disso, eu fiz isso com o primeiro ano, não, com a turma de segundo ano e com uma turma de quarto ano. Lá eles fazem até o quarto ano, é quase um massacre. Daí, peguei, as provas do quarto ano foram fenomenais. Você vê a galera dissertando mesmo sobre, assim, escrevendo prova de 4, 5 páginas escritas. Deu um trabalho do caralho para corrigir. Sorte que é pouco aluno, né? Lá no quarto ano tem 10, 12 alunos numa sala, né? Aí isso é ótimo. Agora, segundo ano, eu trabalho demais. E os meninos escrevem menos, mas eles tiveram a mesma impressão com a coisa. Então, assim, você não precisa seguir ordens cronológicas. Entendeu? Então, faço isso, cara. Eu não esquento muita cabeça com isso, não. Sei lá. Seguinte, a minha questão ela talvez deu uma baixada no astral da apresentação, foi bastante muito divertido, mas eu quero te colocar assim, uma questão que talvez seja um pouco mais dura sobre o ensino. Tu chamaste muita atenção, pegaste obras que me agradam, em especial as obras do Orwell, realmente são fabulosas. Eu acho que elas cumprem, talvez, essa tua proposta aqui, cumpra aquilo que seja esse outro lado. Ela é quase ela está no sentido oposto do que eu propus na primeira apresentação, não sei se estava aí já. Mas ainda assim, tem uma coisa que ficou ecoando aqui quando tu falaste, tipo, não adianta, a gurizada não está nem aí, não sei o quê, a gente... Parece que está no teu discurso que a gente tem que achar coisas que a gurizada queira, sabe? Assim, a temática que a gurizada queira. A minha questão é, tu realmente pensa isso? E como é que fica? A gente então deve, a partir de agora, deve deixar que o aluno, que a vontade, o prazer do aluno defina o nosso conteúdo, isso deve ser feito só parcialmente. Como é que tu enxerga essa questão, entende? Eu fiz meu mestrado sobre Platão. E o Platão me tem uma lição que eu acho magnífica no banquete. A filosofia erótica, cara. Filosofia erótica é eros, cara. Você tem que desejar o negócio vivamente, assim, cara. Então, assim, se você chega lá com um texto de filosofia que o cara vai ler e vai falar assim, por que eu estou estudando essa merda? Vai passar batido, cara. Aí você tem que pensar não na relação... eu concordo com você plenamente que é um problema isso. Tipo assim, você vai falar só que os outros querem escutar? Não, né? Não necessariamente.
Mas eu acho que tem a ver com Eros mesmo, cara. Acho que aprendizado é erótica mesmo. Acho que o cara tem que desejar aprender. E para isso ele tem que sentir interesse. Se o interesse não acontece, o cara não se desperta para aquilo. Eu tenho dificuldade extrema de dar aula, cara, de filosofia, porque geralmente os alunos não se identificam com aquilo, né? A galera está querendo saber de outras ondas. Né? E daí, o cara está num curso técnico de alimentos, por exemplo. Aí, vou lá eu falar sobre a origem das ideias em Descartes. O cara olha para minha cara, velho, com uma cara tipo assim, ô velho, você está brincando comigo. Aí o que eu estou fazendo? Aí que quando eu vou trabalhar com o pessoal de alimentos, eu tento dar aula de bioética, por exemplo. Eu já saquei que eles curtem. Então, pode matar animal para comer? Então, isso é um tema de bioética interessante. O Singer faz uma discussão, trabalhei com eles adoraram a discussão. Agora, esgota, né? Vai indo, você esgota. Tipo assim, você não consegue ficar um ano inteiro fazendo coisas super legais para todo mundo. Né? Aí você tem que voltar para o cronograma, cara. Então, assim, volto a afirmar, cara, é um relato de experiência. Assim, acho que foi uma experiência que deu certo. Se isso é regra, se isso é norma, aí não sou eu que vou dizer, saca? Eu não consigo justificar a sua pergunta. Ela me apertou sem abraçar. Valeu. Além da resistência, da dificuldade quanto à questão da leitura e interpretação do texto, né, que colocas, né, e há um impacto, assim, com essa tua forma de trabalhar a filosofia, com esses estudantes, ele consegue desenvolver bem a leitura desses textos clássicos, né, desses autores que tu expuseste, e como é que é a participação deles nesses recursos didáticos de música, de filme e imagens? Assim, no filme do George Orwell foi excelente, assim. O disco do Pink Floyd, a galera ficou assim, eufórica com a história. Porque eu fui traduzindo a letra com eles também, fazendo uma experiência meio de uma coisa de inglês, que eles se interessam e tal. Foi interessante, assim, foi gratificante. Mas é isso que eu estou reforçando. Não dá para fazer isso o tempo todo, pelo menos eu me sinto esgotado. Né? Vão indo as possibilidades, elas se reduzem. Então, assim, é difícil pensar como se isso fosse sempre funcionar, né? Eu já dei o filme do Rossellini lá, o Descartes, cheguei na sala, a galera estava toda dormindo. Né? Aí também tem que pensar o seguinte, não dá para saber o que eles vão gostar ou não vão, né? É uma experiência mesmo. O filme completo. Levo eles, tem um auditório lá no Cefet, o auditório quase simula um cinema, tem um som excelente. Aí eu tinha um projeto que chamava Cine Escola. Passava filme todas as quartas-feiras. E sempre tinha alguém comentando os filmes. Aí eu fiz muitas experiências com cinema nesse aspecto. Música também trabalhei com alguns discos, dei um disco da Yara Renault com eles, mas fazendo fora da sala. E depois eu comecei a fazer na sala mesmo. Fui saindo do currículo comum e fui fazendo experiências assim. Por enquanto, tem umas que foram positivas e outras não. Essa foi uma das que deu certo. Professor, aqui. Professor, eu tenho algumas considerações a fazer aqui. Eu também trabalho com cursos técnicos aqui no Colégio Estadual do Paraná, só que eu noto eu vejo bastante posicionamento que vai na mesma linha do senhor, dessa visão da dificuldade de trabalhar com cursos técnicos, só que eu noto uma coisa diferente. Eu noto que o aluno ele sente uma necessidade da filosofia. Eu não tenho essa visão tão negativa assim, ou tão pessimista com relação à filosofia dentro dos cursos técnicos. Eles gostam de sair do tecnicismo e passar a se pensar, desde que eu, como professor, saiba também estimular. E acho que as ferramentas que o senhor utiliza são ótimas, eu também utilizo essas ferramentas, entendeu? Só tenho preocupações com relação a algumas pontuações, porque no final desse processo, eu creio que é necessário, sim, que esses 75% de alunos que o senhor falou que não leem o livro, leiam. E eu vou lhe dizer de uma outra experiência que usa as mesmas ferramentas e que 90% dos meus alunos, sejam aqui ou na favela, já dei aula aqui perto da favela, aqui, é uma região do Caraí, extremamente violenta aqui em Curitiba, dos alunos lerem os livros. Por quê? Porque senão o aluno se torna fã do professor.
e não descobre os autores da filosofia, que são extremamente importantes e democratizam mesmo o pensar. E daí eu só tenho essa preocupação, porque de repente colocar essa questão da arte, que eu defendo a arte no ensino da filosofia, desta forma, o senhor tem, eu vejo muito mais como um artifício, eu não posso acreditar. O senhor tem uma coisa de stand-up, né? O senhor sabe se colocar, tem uma linguagem para o jovem, mas será que nós não temos que ter essa preocupação e não temos que conseguir desenvolver também esse desejo do aluno pela leitura filosófica? Será que isso não faz parte também do nosso objetivo, do nosso processo? Porque senão eu volto a ficar preocupado. Se não houver leitura, nós vamos cair no achismo. Eu também trabalho no Pink Floyd, mas se o aluno pensar mais no Pink Floyd do que no Foucault, se ele compreender mais o Pink Floyd do que o Foucault, a minha missão de professor de filosofia, infelizmente, foi falha. Eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso. Cara, meus alunos... Censura. Voltou. Se meus alunos compreenderem Pink Floyd, eu já fico extremamente satisfeito, cara. Pink Floyd, de repente, é mais válido que o Foucault em vários aspectos. Primeiro porque é música, né, cara? É outra linguagem. Eu não queria substituir o Foucault pelo Pink Floyd. Longe disso. O Pink Floyd foi um meio para eu alcançar o Foucault, mas o objetivo foi a leitura do texto do Foucault. Eu li o texto em sala com os alunos. Agora, eu venho de uma instituição recente, né? O campus é recente, ele não tem a tradição do Colégio Estadual do Paraná. Né? O campus tem 4 anos, está numa cidade no extremo sul da Bahia, que é uma cidade turística, onde tem festa muitas vezes por mês. Então, assim, é uma cidade do axé music, agora a febre é o sertanejo, a rocha. Então, assim, dar uma aula de Pink Floyd já é uma coisa, assim, uma contracultura quase mesmo. Mas, assim, eu não vejo problema nisso. A relação com o aluno tem que ser essa mesmo. Você tem que ler filosofia. Só que o meio através do qual, às vezes, você pode alcançar isso pode ser os mais variáveis, né? Eu estou falando aqui, volto a reforçar, que foi uma experiência, né? É um relato de experiência. Não quer dizer que eu vou ficar o tempo todo dando aula de Foucault, Pink Floyd e tal, né? Também eu não ia aguentar, né? Mas, assim, são tentativas de fazer a coisa se tornar erótica, saborosa e tal. Mas eu não sei, assim, o resultado é provas, umas conversas, uns diálogos e tal. Alguns alunos que se interessam muito por aquilo e querem conversar. Lá teve um negócio interessante que eles proibiram o chinelo. Né? A gente está numa cidade onde faz calor, né? 360 dias por ano. E aí proibiram o chinelo lá no instituto. A galera fez a revolta do chinelo. Super interessante. A galera não queria usar uniforme, porque o uniforme era uma forma de padronização, que e citaram o Foucault. Nada a ver comigo. Eu falei para a galera da direção, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem estava no dia, eu tenho nada a ver com isso não. Eles são autônomos para fazer o que eles quiserem. Mas é interessante, assim, por mais que seja uma situação momentânea, é interessante que eles estão, pelo menos, conseguindo praticizar isso, né, cara? Não vamos usar chinelo. Ainda fiz uma brincadeira para eles. Como assim vocês não vão vir de calçado fechado? É impossível aprender se você tiver de chinelo. Né? Ainda dei uma piadinha para eles contribuírem lá no Facebook deles. Daí, cara, é isso. Sim, eu estou esgotado, assim, eu já não sei responder mais nada. Né? A gente pode trocar uma ideia depois, no final, aí, e ver eu aceito críticas e gosto delas. Gostei das críticas. Foram úteis. Obrigado.